Que Deus te abençoe tua vida nessa madrugada. Que as bênçãos de Deus seja contigo. Um dia terminou e já se inicia outro dia. Muitos já estão descansando devido ao trabalho, cansaço, já estão dormindo. E que Deus abençoe a cada um deles. Mas você que está aqui nessa madrugada me ouvindo, e não é por acaso e nem coincidência. Às vezes você até perdeu o sono, mas é um propósito de Deus para você me ouvir. E eu tenho uma revelação de Deus sobrenatural da parte do Senhor para a sua vida. Eu quero falar sobre o mundo espiritual. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual existe. A palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6 e verso 12, está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí, essa madrugada está muito forte. O que Paulo estava descrevendo é o mundo espiritual. Deus, pela sua infinita misericórdia, conduziu Paulo em uma visão totalmente espiritual para nos relatar a respeito do mundo espiritual que é real e que existe. As coisas, queridos, que acontecem no mundo espiritual, você queira ou não acreditar, elas afetam também o mundo físico e também afeta as nossas vidas. Veja como o mundo espiritual, ele afeta o mundo físico e afeta a vida de todos nós. Veja isso. Por quê? Porque o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe. A própria Bíblia mostra isso. Nos versículos que nós lemos, aonde Paulo diz sobre principados, potestades, legiões, hostes espirituais. Veja, tudo isso é se referindo a um mundo espiritual que é composto de anjos e demônios, ou seja, espíritos. Espíritos, esses demônios são o quê? Espíritos, anjos caídos, anjos que se rebelaram contra a autoridade divina. Por isso, hoje são anjos caídos, são demônios. Então o mundo espiritual é composto, é real e existe, é composto de anjos e demônios. Basta a gente ver claramente o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus revela que existe trevas e existe luz. O próprio Jesus declarou dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Jesus não estava falando da noite e do dia. Jesus estava falando de um mundo espiritual. Eu sou a luz do mundo. Mas que mundo é esse? O mundo espiritual. O mundo dos espíritos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva. Que treva? É noite? Não. Trevas do mal. Poderes das trevas. Quem não segue Jesus, quem não anda com Jesus, quem não crê em Jesus, não está seguindo a luz que é Cristo, mas estão em densas trevas. O próprio Jesus declarou isto. Aqueles que crêem nele vêm para a luz, mas aqueles que não crêem, infelizmente, estão em densas trevas. Então o mundo espiritual ele existe, ele é composto de anjos, de demônios, do mal e do bem, de trevas e luz. Jesus Cristo é a luz, o inimigo é as trevas, ou seja, o príncipe das trevas, o poder das trevas. Mas, queridos, entenda uma coisa: o mundo físico que nós vivemos, respiramos, andamos, moramos,
nos alimentamos, trabalhamos, esse mundo é afetado pelo mundo espiritual, de uma maneira ou de outra, ou de uma maneira para o bem, ou de uma maneira para o mal. O mundo físico é afetado pelo mundo espiritual. Lembra de Pedro, quando estava preso? E Herodes declarou que pela manhã mataria Pedro. O que ocorreu? Pedro foi preso e colocaram 16 soldados. Olha só, que medo, que pavor o rei tinha de um simples homem. 16 soldados para guardar a prisão. Queridos, a noite chegou e o anjo de Deus foi enviado. E o anjo foi até a prisão, tirou as cadeias correntes dos pés, dos braços de Pedro, abriu a grade da prisão, passou no meio dos 16 soldados, ninguém viu nada. O que é isso? Mundo espiritual. O próprio Pedro até desconheceu, ele achou que estava sonhando, ou talvez uma visão que não era real, mas de repente ele estava lá no meio da rua, longe da prisão. Como isso ocorreu? E de que maneira ocorreu? Nem Pedro entendeu a questão do mundo espiritual. Ele achou que era uma visão, um sonho. Mas não, era real. Era real. Estava acontecendo naquela hora. A palavra de Deus revela que em uma guerra, um anjo, somente um anjo, exterminou 185 mil soldados guerreiros do inimigo. Nós entendemos que o mundo espiritual, ele afeta o mundo físico. Ou seja, ele atravessa a parede do mundo físico, o mundo espiritual. Os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Como isso é possível? Que aqueles que iam levando os 3 jovens, só do calor morreram. E os moços caíram dentro da fornalha de fogo. Não queimou nem sequer um fio de seu cabelo. Nem cheiro de fumaça ficou a sua roupa. E para a vergonha do rei, quando o rei olhou e começou a contar, perguntou aos seus súditos: não foram 3 moços que lançamos na fornalha de fogo? Disseram: sim, ó rei. Pois bem, eu estou contando e tem 4. E o 4º é o Filho do Deus vivo. Olha aí, meu Pai querido, quanta glória neste lugar. Quanta glória. Até onde o mundo espiritual se manifesta, até onde Deus, de uma forma espiritual, se manifesta para livrar você, para abençoar a sua vida. O fogo não queimou aqueles moços. E é isso que Deus está falando com você. Você não deve temer nada. Você não deve ter medo de nada. Não deve ficar preocupado com nada. Porque o mundo espiritual tem uma influência muito grande no mundo físico. E por causa da sua fé, que você é uma pessoa de fé, Deus também está enviando anjos. E quando Deus não envia anjo para livrar você de alguma tribulação, de algum mal, o próprio Deus vem. Meu Pai querido, eita Deus da glória. Quando Deus não manda anjos para te defender, para te livrar, o próprio Jesus vem, o próprio Deus vem e entra na fornalha de fogo ardente para te livrar. Eplécia, Andrúvia, Cople, Fonderivitreia. Meu Pai, está muito forte a glória de Deus. Então há uma influência muito grande do mundo espiritual no mundo físico, tanto para o bem como para o mal. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor estava lá e não deixou os leões tocar em Daniel. Há uma interferência do mundo espiritual, há uma interferência muito grande no mundo físico. Quando o profeta Daniel também orou 21 dias,
para receber a resposta, quando o anjo Gabriel chegou, o mensageiro, disse: olha, a tua oração foi ouvida desde o dia que você começou a orar. E também foi respondida, mas eu não consegui chegar no mesmo dia que você clamou, que você orou, porque houve uma guerra, uma batalha no mundo espiritual, longe dos olhos naturais, longe dos olhos físicos, no mundo invisível, no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, composto de anjos e demônios. O anjo estava dizendo, teve uma guerra, uma batalha, e os principados, poderes das trevas, não queria que eu descesse até aqui para te entregar a mensagem de Deus. É terra sobre fondaraga, sub terra sobre fai. Meu Jesus, quanta glória. Mas aí o anjo disse que veio Miguel, o arcanjo Miguel, e quebrou todo aquele bloqueio dos poderes das trevas, despedaçou aquele bloqueio. O arcanjo Miguel guerreou com aqueles demônios, com aqueles principados, potestades, poderes do mal, no mundo espiritual, na atmosférica espiritual, uma esfera espiritual. E aí abriu-se uma lacuna, abriu-se uma saída, um escape, para que o anjo entregasse a resposta da oração do profeta Daniel. Quantas das vezes você está orando, e parece que a sua bênção não chega, o seu milagre não chega, a sua vitória não chega? Não pare, continue orando, jejuando, porque o mundo espiritual você não consegue ver, não consegue enxergar, mas pode estar acontecendo uma batalha, uma guerra espiritual, acima das nossas cabeças, em uma esfera totalmente espiritual. Mas fique certo que qualquer momento, tudo que está travado vai destravar, tudo que está trancado vai destrancar, e vai romper todo esse bloqueio vai ser desbloqueado, e vai se romper toda essa opressão, e a resposta, o milagre, a bênção, a vitória chegará nas tuas mãos. Você crê? Então escreva aí nos comentários: eu creio, eu acredito que o mundo espiritual influencia, tem a sua influência sobre o mundo físico, que o meu Deus, com o seu exército de anjos, ele está em uma esfera espiritual e ao mesmo tempo está aqui numa esfera física, me defendendo, me ajudando, me abençoando. Você crê assim? Então envie essa mensagem para todos os seus contatos, pelo menos para 13 pessoas, tanto no WhatsApp como no Facebook. Clica aí no joinha, no sininho. Se você ainda não é inscrito no meu canal Pastor Valmir Santos, se inscreva. Convide pelo menos 2 pessoas para se inscrever também. Participe aí do nosso mês de novembro. Agosto foi uma bênção, quantos testemunhos e milagres. Participe agora do mês de novembro. São 30 dias. Esses 30 dias serão especiais de recomeço, de bênção, porque setembro é o número 9. E o 9 na Bíblia fala de plenitude, de recomeço, de frutificação, de prosperidade, de sobrenatural. Meu Pai querido, vai ter recomeço, prosperidade, você vai frutificar, vai ter plenitude da bênção, do milagre na tua vida. Faça seu propósito, seu voto, R$30. Aí na tela tem tanto as contas bancárias, Pix. Você pode ser dizimista dessa obra, se estiver sentindo aí no seu coração, é Deus que está te chamando. Então ouça a voz de Deus, não deixe para amanhã. Deus tem muitas bênçãos para realizar na sua vida. Eu oro por você, Pai querido, em nome de Jesus. Eu abençoo essa casa, esse lar e essa família. Envia um batalhão de anjos, Senhor, para guerrear, batalhar por essa família, por essa empresa, por essas negociações, pela vida do teu filho, Pai. Os que estão viajando, que estão na estrada, os que estão em casa, que estão no trabalho, que sejam agora, Senhor, tocados por esse mundo espiritual, composto de anjos poderosos,
guerreiros, anjos gloriosos, um batalhão de anjos, um exército de anjos, Senhor, ajudando os teus filhos, concedendo vitórias e mais vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está abençoado do alto da cabeça à planta do pé. Creia e receba. Você é uma bênção na mão de Deus. Receba essa palavra. Amanhã, 6 da manhã, eu volto. Grande abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.